Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação à minha experiência com o Wi-Fi desde que eu fiz a passagem para o router de 10 gigabits Wi-Fi 7 da Digi, que foi um dos motivos pelo qual eu decidi também fazer a migração para o serviço. Vocês já sabem que do ponto de vista da minha utilização do dia-a-dia, o que eu preciso a sério é do meu computador e esse computador está por cabo, e mesmo o restante dos aparelhos que eu preciso de utilizar diariamente e que eu posso colocar o cabo, eu gosto sempre de utilizar a ligação por cabo, garanto a maior estabilidade possível e garanto a velocidade máxima que a placa de rede desse dispositivo tiver capacidade de aguentar e portanto a minha filosofia é muito essa. Sempre que eu puder utilizar as coisas por cabo, eu utilizo as coisas por cabo, mas o Wi-Fi, como sabem, é neste momento cada vez mais importante nas nossas casas, tendo em conta a quantidade de dispositivos que nós vamos tendo e, portanto, convém também fazer uma análise desse ponto de vista. Portanto, o que eu vos quero aqui dizer é, para mim, este não é um teste decisivo sob o ponto de vista de se este serviço vale ou não vale, e tendo em conta os resultados que eu aqui vos vou mostrar, são mais do que suficientes para a esmagadora maioria das pessoas. Agora, há que fazer aqui uma análise séria do que é que o router tem e não tem, e de quais é que são as falhas que eu acredito que o router poderia ter resolvidas até para maior diferenciação face a outros players, mas temos que ter em conta o preço e temos que ter em conta o que é que está em causa. Ok, meus amigos? Bom, em primeiro lugar, vocês já tiveram a oportunidade de ver o router, eu já fiz um vídeo a falar sobre isso, passem no canal, quando eu fiz a adesão ao serviço de 10 gigabits. Uma das coisas que eu considerava bastante mau, digamos assim, era o Wi-Fi do router anterior. Portanto, quando eu estava no serviço de 1 gigabit, tanto 1 gigabit como aos 500 megabits, é a mesma coisa, o router é basicamente o mesmo, e uma das coisas que esse router tinha de mau era mesmo a incapacidade tremenda de difusão do sinal, ok? O router era mesmo mauzinho. Com a passagem para os 10 gigabits, para que eu também pudesse ter maior largura de banda disponível no meu computador através de cabo, que eu depois fiz o vídeo também a mostrar-vos que fiz a passagem para os 2,5 de placa de rede do meu PC, portanto aumentei em 2,5 vezes a velocidade que tinha. Veio também um router novo. E este router tem uma particularidade que é o facto de ser um router Wi-Fi 7, sendo que o router anterior era de Wi-Fi 6. Para mim, eu acho que este router tem um problema sério, que é o facto de não ter a banda dos 6 GHz. Portanto, é um router Wi-Fi 7 que vos vai permitir ter a tecnologia MLO, portanto o Multi-Link Operation, ou seja, o agregador das duas bandas, o 2.4 e os 5 GHz, mas há de facto aqui uma lacuna significativa pelo facto de não ter os 6 GHz para quem está à espera depois de ter uma velocidade próxima daquilo que são as velocidades que contratou, que são os 10 gigabits. Portanto, para quem vai querer fazer a utilização do Wi-Fi para chegar a grandes velocidades, vai ver aqui uma limitação muito significativa. Eu posso até mostrar-vos aqui, que eu preparei, estou aqui dentro da página do meu router e vocês aqui conseguem perceber que este router tem apenas as tecnologias, ou neste caso as bandas 2.4 e 5 GHz, sendo que temos 40 MHz nos 2.4 e temos os 160 MHz nos 5 GHz, ok? Faltaria aqui os 320 MHz na faixa ou na banda dos 6 GHz, que essa sim iria permitir-nos atingir uma velocidade muito, mas mesmo muito superior àquela que nós conseguimos hoje em dia. Ainda assim, como eu vos disse, vocês têm esta tecnologia do Multi-Link Operation, que vocês podem optar ou não por tê-la ativa, e esta tecnologia foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de analisá-la, de perceber como é que funcionava, e de perceber acima de tudo também quais é que eram as vantagens face ao facto de estar a utilizá-las ou não, e posso-vos dizer que fiquei agradavelmente surpreendido porque me permitiu, de certo modo, resolver um bocadinho mais o meu problema, que é o problema neste caso, da difusão do sinal, principalmente aqui no sítio onde eu estou, onde à minha frente tenho dispositivos de cozinha, não é? Portanto, frigoríficos e arcas e não sei o quê, que ajudam imenso a estragar o sinal e, portanto, esta é uma zona onde durante muito tempo eu necessitei ter um repetidor de sinal
para conseguir ter uma velocidade mínima para poder utilizar o Wi-Fi e que neste momento, mesmo sem ter esse repetidor, já consigo ter velocidades aceitáveis e eu vou ter a oportunidade de vos mostrar isso, ok? Portanto, eu vou passar agora na segunda parte deste vídeo. Portanto, eu fiz aqui um teste tanto na banda 2.4 como na 5 GHz como na Multi-Link Operation num equipamento equipado é fixe com Wi-Fi 7 para que possamos ver aqui. Portanto, vamos começar. Eu vou-vos aqui começar por mostrar. Portanto, este primeiro teste é um teste realizado junto ao router, portanto, mesmo em frente do router, e portanto, aqui vocês vão conseguir obter a velocidade máxima possível que este router puder dar aqui. Porque estão mesmo costa com o próprio dispositivo. Aqui na banda 2.4 vocês percebem que há uma velocidade bastante baixita, ainda assim temos aqui à volta dos 120, 100 e qualquer coisa de download. Eu decidi quase correr o teste até ao final, mesmo para que fique tudo aqui mostrado. Portanto, se conseguimos 126 nos 2.4, a nível de upload conseguimos um pouco mais à volta dos 100, 100 e qualquer coisa. Recordando que este teste não foi feito só com este equipamento disponível, portanto havia outros equipamentos ligados na casa. Passando para a banda dos 5 GHz, aqui a conversa é outra, onde já conseguimos atingir velocidades na ordem dos 1.7 GB, o que é uma coisa bastante interessante. 1.6, é mais 1.6 de download, e a nível do upload já estamos aqui à volta também do 1.6, 1.7, 1.8 aqui, ou seja, velocidades muito boas para o Wi-Fi. Utilizando aqui as duas bandas, portanto a banda aqui do MLO já se consegue atingir muito maiores velocidades, já aqui a roçar o 1.9, aqui junto ao router, quase ali a beirar os 2, e isto foi aquilo que eu consegui, não se consegue mais. E no upload também velocidades muito interessantes aqui de 1 ponto tal. Então, isto são velocidades fantásticas para o Wi-Fi. Aqui, já na divisão onde eu estou agora, e aqui vocês conseguem perceber uma grande diferença, que é, de repente, eu consigo ter uma velocidade numa divisão, que é uma divisão muito mal servida, e por causa destas limitações todas, mas quase tão próxima quanto aquela que eu tinha lá ao pé do router, estando na 2.4. Isto para mim já são velocidades que me permitem ter uma vida normal com o Wi-Fi, sendo que antes eu tinha velocidades aqui mesmo muito ridículas. Portanto, isto é uma grande diferença face ao router anterior. Agora, vamos passar aqui depois para o teste dos 5 GHz, e aqui já se percebe de facto que há uma maior perda face àquilo que era lá ao pé. Sabemos que a banda dos 5 GHz tem este problema, grandes velocidades, mas incapacidade de penetrar assim pelas estruturas, mas mesmo assim conseguimos ainda apanhar aqui 500 megas numa divisão que, repito, é uma divisão muito má para isto. Temos 500, 200 e agora a surpresa é no Multi-Link Operation, ou seja, na agregação das duas bandas, a conseguirmos ter aqui 650 megas de download com sensivelmente 300 megas de upload. E portanto, o que é que estes testes nos permitem concluir? Em primeiro lugar, o router tem muito melhor capacidade de difusão do sinal do que o router anterior, mas de longe. Tenho pena de não ter feito este teste anteriormente para depois podermos fazer a comparação, mas é assim, era coisas de, nesta divisão onde eu estou aqui, ter velocidades na ordem dos 10, 15, 20 megas, não conseguia ter mais do que isso, ok? Portanto, ter hoje velocidades muito mais aproximadas daquilo que é quase os meus dados móveis, se formos a ver, depende, porque este sítio tem mesmo muito má cobertura, mesmo tanto dados móveis, tem a ver com esta questão. Não tem a ver com a parede ou o que seja, tem mesmo a ver com os equipamentos que estão à minha frente e que cortam o sinal. Portanto, se eu for ali para outro quarto, as coisas são completamente diferentes. Portanto, analisando isto, eu consigo perceber de facto que este router melhorou a performance significativamente. Quando vocês estão a comparar, neste caso, essa vantagem, ou seja, estamos a utilizar o facto de o 2 GHz, apesar de ter menos velocidade, tem uma capacidade de vos fazer chegar o sinal muito mais estável e a longas distâncias e com ou seja, é tipo a solução de último recurso, mas mesmo assim, comparativamente à perda que vocês percebem que existe nos 5 GHz, os 5 GHz ainda é uma opção super top aqui, para mim, sendo que era uma coisa que anteriormente não estava a acontecer, ou seja, mesmo que eu quisesse estar aqui no 5 GHz era absolutamente impossível, tinha sempre que me ligar aos 2.4, portanto, só por isto já valeu a pena pagar os 5 euros a mais por mês que eu pago para ter o serviço de 10 gigabit, ou seja, pela melhoria do router. Depois,
É interessante porque pela primeira vez tive contacto com esta tecnologia do Multi-Link Operation e perceber de facto as velocidades ridículas a que se consegue chegar. Relembrando que, mesmo assim, não há uma diferença tão substancial quanto isso ali ao pé do router. Há ali mais 200 megas ou algo desse género, face àquilo que se conseguia. Mas quando se está numa distância maior, o Multi-Link Operation ganha essa vantagem porque vos traz o benefício, neste caso, da onda com maior capacidade de difusão do sinal de 2.4, ou seja, traz-vos a velocidade alta dos 5 GHz, ou seja, mistura os benefícios das duas bandas, uma com maior capacidade de velocidade, outra com maior capacidade de difusão. É pena mesmo é que este router não esteja equipado com a banda dos 6 GHz. Aí sim nós já poderíamos estar a falar de velocidades muito acima disto, mas ao fim e ao cabo, para um utilizador comum que esteja, por exemplo, na sala ou que esteja ali no outro quarto, não esteja aqui neste covil onde eu estou, eu diria que ter velocidades como estas que eu vos aqui apresentei, de sensivelmente 2 gigabits de download, 2 gigabits de upload por Wi-Fi, se tiverem obviamente um dispositivo com essa capacidade de placa de rede, não é? Portanto não vale a pena estarmos aqui a fazer testes com dispositivos antigos que não têm capacidade, ou que vêm, não, mas eu quero utilizar, aí o router devia ter os 6 GHz, mas eu depois tenho um equipamento Wi-Fi 5, não é? Epá, tens que ter equipamentos que tenham capacidade de tirar partido dessas tecnologias. Mas ainda assim, tendo em conta aquilo que o router pode dar, porque mesmo com a agregação das duas bandas 2.4 e os 5 GHz, será ali sempre à volta dos 2 e tal gigabits, não vai ter muita mais capacidade de ultrapassar isso. Significa que o router está-me a entregar tudo aquilo que pode entregar. Significa para mim, no meu teste concreto, que tive uma melhoria muito significativa que me permitiu eliminar um repetidor, por exemplo, para conseguir utilizar o Wi-Fi. Havia muitas alturas mesmo onde até o 2.4 às vezes tinha muito problemas em utilizar, acabava mesmo por estar sempre em dados móveis para não ter esse problema, e hoje em dia eu posso perfeitamente estar em casa com o Wi-Fi, desligar os dados móveis, porque este router cumpre, é muito, muito melhor nesse aspecto. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam nesse sentido. Mas a nível da velocidade aqui, o Multi-Link Operation mostrou que vai permitir eu atingir ainda mais velocidade do que aquela que o 2.4 me permitiria, ou o 5 isoladamente, ou seja, eu estando numa zona com pior cobertura, utilizando esta tecnologia, já consigo ter uma velocidade muito melhor, e isso permite-me também ter aqui até a facilidade de não ter que estar a de 5 GHz está muito má, deixa-me cá ligar para a de 2, a 2, deixa cá ver se o 5 está bom. A própria banda faz essa gestão por mim, utiliza as duas bandas e vai-me entregando, vai fazendo a gestão automaticamente, e eu acho isso absolutamente interessante. Portanto, quis compartilhar aqui estes dados com vocês, estes dados que eu recolhi. Digam-me aí nos comentários como é que tem sido a vossa experiência. Eu, para mim, como vos digo, o Wi-Fi não é aquilo que eu mais valorizo neste momento. Acho que o Wi-Fi, para mim, é mesmo aquela situação do último recurso, que é o equipamento que eu não puder utilizar por cabo, que é o caso, por exemplo, de um telefone. Ou o equipamento que por conveniência não me interessa estar a fazer uma passagem de um cabo, como por exemplo, sei lá, a minha Smart TV do quarto, que eventualmente não me apeteça lá por o cabo. De resto, tirando isso, todos os dispositivos onde eu saiba que tenho que tirar partido da internet e onde eu preciso de velocidade estável e constante, essa coisada toda, e o máximo possível, é sempre por cabo. E portanto, acho que para quem está a pensar na ideia dos 10 gigabit, um cabo é sempre o que faz mais sentido. Mas, ainda assim, e tendo em conta que há muitos dispositivos que nós temos hoje em dia que têm que ser utilizados invariavelmente por Wi-Fi, convém irmos analisando isto. Ainda assim, meus amigos, farei depois um vídeo no futuro, se vocês quiserem, a falar sobre possibilidades de routers para substituir este, como é que isso funciona, como é que se faz, como é que não se faz. Para mim, hoje em dia, eu diria que é absolutamente indiferente. Como está fantástico. Esta situação que eu vos reportei aqui, que aconteceu comigo, de melhorar a cobertura aqui, para mim foi fantástica, está mais do que bom. No restante da casa as velocidades são muito melhores, portanto eu quis vos mostrar o melhor possível, que é lá ao pé do router, e o pior possível, que é aqui onde eu estou. Mas pronto, digam-me depois se for algo interessante para vocês falarmos sobre essas coisas. Digam nos comentários que eu farei esse vídeo e tentarei arranjar aqui uns equipamentos para testar como é que funciona depois com outro tipo de routers, quão melhores são face ao router original. Para já, fiquei bastante satisfeito, como vos digo.
para o preço que estou a pagar, estou super satisfeito, tenho esta velocidade, tenho este serviço por 15 euros por mês. Obviamente que gostaria muito mais de ter um router com uma banda de 6 GHz e com esses 6 GHz conseguir atingir aqui velocidades incríveis para fazermos aqui a medição de pilinhas, como eu costumo dizer, para estarmos a ver aqui o speed test, a velocidades fantásticas, mas ainda assim, para a utilização em 2026 do dia a dia de um utilizador, este router chega e sobra. Digam nos comentários o que é que vocês acharam e vemos no próximo Viciado Comenta.